psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, administração e locação de imóveis e terceiros, academia de dança, capoeira, yoga, academia de atividades físicas, desportivas, natação, escola e esportes, elaboração de programas de computadores, inclusive jogos eletrônicos, desde que desenvolvidos e estabelecidos do optante, licenciamento ou cessão de direito de uso de programas, planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, empresas de montadoras e estandes para feiras, laboratório de análises clínicas ou patologias, serviços de tomografia, diagnósticos, médicos por imagem, por exemplo, esses tipos de exames, serviços de prótese em geral, atividade de prestação de serviços de comunicação e de transporte interestadual e intermunicipal de cargas e transportes autorizados. Demais atividades permitidas da opção do Simples Nacional e não mencionadas expressamente nas demais tabelas estão dentro do anexo 3º. O anexo 4 e o anexo 5, eles são muito categóricos nas atividades, tá? Então, se você hoje não identificar a sua atividade nem no anexo 4, nem no anexo 5, você vai atribuir ele no anexo 3º. O anexo 4, ele também fala sobre atividade de serviços, ele vai trazer para a gente também a sua tabela conforme as suas alíquotas. Então, aqui ele vai demonstrar a primeira faixa até a sexta, considerando o faturamento de 4.800.000, as suas alíquotas e o valor a deduzir sobre o cálculo do Simples. As faixas sobre a proporcionalidade e da mesma forma do ISS, porque tem o ISS lá, ele fala sobre superior a 12,5%. Então, por isso que a partir da quinta faixa a gente tem uma proporcionalidade diferente. Por isso que ele trouxe essa alteração na tabela. E quais são as atividades relacionadas ao anexo 4? Construção de imóveis e obras, engenharia em geral, por exemplo, as construtoras, serviços de vigilância, limpeza e conservação e serviços de advocatícios, tá? Então, os escritórios de advocatícios, eles entram no anexo 4. Eles são muito categóricos, como vocês podem perceber. O anexo 4, ele vai entrar as construtoras, os vigilantes, limpeza e conservação e serviços de advocatícios. O anexo 5º são também sobre prestação de serviço, tá? Ele não tem a particularidade sobre o ISS. Ele vai seguir até a sexta faixa, considerando o faturamento, a alíquota e o valor a deduzir. E quais são as atividades relacionadas ao anexo 5? Medicina, inclusive laboratorial e enfermagem, medicina veterinária, odontologia, psicologia, psicanálise e terapia ocupacional, serviços de comissária e despachantes e tradução de interpretação, engenharia, medição, representação comercial, também entra no anexo 5º, perícia, leilão, auditoria, consultoria, entra no anexo 5, jornalismo e publicidade, agenciamento, exceto a mão de obra, outras atividades do setor de serviços que tenham por finalidade a prestação de serviço decorrente do exercício de atividade intelectual de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural que constitua a profissão regulamentada ou não, desde que não sujeitos à tributação da forma do anexo 3 e o 4. E aí, eu falei para vocês que eu deixei um asterisco no anexo 3, né? Por quê? Aquelas atividades, vamos olhar lá, vamos voltar. Psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, acupuntura, podologia, fonoaudiologia, clínica de nutrição e de vacinação em banco de leite. Outra coisa, academias também de atividades físicas, vamos pegar uma outra aqui, fisioterapia, arquitetura e urbanismo. Elas podem ter dois tipos de atividades, elas podem ter a atividade consultoria, elas podem ter a parte intelectual ou fazer. E aí o anexo 5, ele traz para a gente uma particularidade. As atividades que estão no anexo 5 são com finalidade intelectuais, né? Então pode ser que, por que eu deixei os asteriscos lá? Porque cabe análise do seu cliente, cabe análise da atividade do seu cliente. E além disso, a gente tem o fator R também, que a gente vai falar ainda nesse curso. Então, é muito importante você conhecer sobre a atividade do seu cliente. Não só identificando o KNAI, não só identificando a atividade dele como bruta, né? Por exemplo, a fonoaudiologia. A gente precisa entender de fato o que ele está fazendo para a gente colocar ele no anexo correto.
Tá? Atividades impedidas, as atividades que são impedidas do Simples Nacional, elas são bem específicas. Por exemplo, a atividade de leiloeiro. Existem algumas restrições no Simples Nacional para os leiloeiros optarem pelo Simples Nacional. O artigo 3º da Lei Complementar 123, ela fala que não é que a atividade de leiloeiro seja vedada ao Simples Nacional. Mas a natureza jurídica, como eu falei para vocês que é super importante a gente entender a porte empresarial e a natureza jurídica da nossa empresa, é que é incompatível com os conceitos legais do ME e o EPP, requisitos imprescindíveis da opção do regime. Então, para a gente optar pelo Simples Nacional, a gente tem que ver todos os critérios, inclusive o porte empresarial. Quando a gente fala sobre a parte de leiloeiro, o leiloeiro não pode ser um ME ou um EPP. Então, não é que a lei complementar ela retira o leiloeiro. Quer dizer que ele não pode ser um porte empresarial ME e EPP, ou seja, por ele não poder ser esse porte empresarial, ele é impeditivo, é um impeditivo dele não ser do Simples Nacional. Então, é por isso que o leiloeiro não pode ser do Simples, tá? Transporte de cargas ou passageiros, a gente também tem limitações para optantes do Simples Nacional. Então, eu deixei para vocês até a resolução 140 de 2018, onde ele começa a falar sobre essa característica. De modo geral, o serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros é vedado aos optantes pelo Simples. Porém, a partir de 2015, ele foi permitido quando for prestado na modalidade fluvial ou nas demais modalidades quando possuir características de transporte urbano, metropolitano ou realizar-se sob fretamento contínuo com área de metropolitana para transporte de estudantes ou trabalhadores. Então, em grosso modo, o que a gente precisa entender? Se o seu cliente hoje opera com transporte de cargas e passageiros e ele tem a característica urbana, metropolitana ou que tenha um transporte contínuo e que trabalhe com estudante e trabalhador. Se ele entrar nessa característica, ele pode ser do Simples Nacional. Agora, se ele não entrar, ele tem limitações de ser. Tá? Então, veja como é importante a gente validar o que o nosso cliente está fazendo. Não só olhar o KNAI, mas validar de fato o que ele está fazendo. Para você saber hoje se seu cliente ele opera com trabalho contínuo com uma empresa, você vai precisar saber se ele tem um contrato vinculado, né, a um fretamento, por exemplo. E se ele tiver esse contrato, qual é a característica desse transporte? É urbano, metropolitano? Porque ele precisa ser. Se ele não for urbano nem metropolitano, ele não pode ser do Simples Nacional, tá? Locação também tem algumas particularidades, tá? Então, restrições e condições para os optantes no Simples Nacional, quando a gente fala sobre locação. A partir de 1º de janeiro de 2009, né, quando entrou em vigor a Lei Complementar 123, essa atividade passou a ser vedada, até mesmo se fosse exercida de forma eventual e sem previsão de contrato social. Só é permitida quando se referir à prestação de serviço tributada pelo ISS, tá? A gente tem até mesmo uma orientação com uma solução de divergência COSIT 5 de 2011 e a solução de consulta COSIT 127 de 2014, onde ela fala sobre essa locação. Então, só é permitido a locação se ela entrar na característica da Lei Complementar 116, ou seja, tenha como fato gerador o ISS. Se essa locação não tem fato gerador de ISS, e ela não pode ser optante pelo Simples Nacional. Tá? Atividades relacionadas ao turismo também têm particularidade, enquadramento específico no Simples Nacional. Ela corresponderá somente à comissão ou ao adicional percebido quando houver somente a intermediação de serviços turísticos prestados por conta em nome de terceiros e incluirá a totalidade dos valores auferidos nos demais casos. A gente também tem solução de consulta e a consulta divergente de 3 de 2012, tá? Então, é um enquadramento específico do Simples Nacional relacionado apenas à parte de comissão e intermediação. Então, se o cliente fizer essa parte de comissão e intermediação, a gente pode até entrar no critério de incluí-lo dentro do Simples Nacional, tá?